Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana Mundo Secreto, para mais uma live tradicional de perguntas e respostas. Meus amigos, gostaria de iniciar a live desta noite, dia 22/6/2023, para alertar vocês que estamos, de fato, no momento culminante. Então, o grande impacto, a grande colisão entre as forças da luz e as forças das trevas estão chegando no seu momento crucial. Então, as informações estão cada vez mais robustas e apontam de forma inequívoca para esta única direção. Então, o que aconteceu na conferência que foi presidida pelo Dr. Steve Greer apenas colocou mais lenha na fogueira. E cada vez mais está sendo colocado lenha na fogueira. Está se tornando uma verdadeira fornalha. Agora estamos no mês de junho, julho, festa junina. Então, está sendo realmente feito uma grande fogueira. E não tem como esconder, tá, meus amigos? Porque é uma fogueirinha, a fogueira está aumentando, agora já se tornou uma fornalha, e mesmo que a grande mídia não dê espaço, não dê ênfase para essas notícias, isso não quer dizer que isso não está acontecendo. E em breve, eles vão ser obrigados, pelas circunstâncias, a notificar a população. E a maioria das pessoas vai ser pega de calça curta. Essa aqui é a verdade. Então, não tem como, algo está sendo preparado. O Dr. Michael Salla foi entrevistado. Existem o Nick Pop, ex-MI6. Eu vou trazer a notícia para vocês. Ele foi bastante categórico. Existem duas facções. Uma facção que está tentando alavancar a divulgação, e outra que está tentando impedir que a revelação aconteça. Isso é notório. Sem falar também que existem a facção dos escuros, que está desesperada e vai tentar, sim, melar tudo, através de uma possível, eventual invasão de falsa bandeira. Eles também têm outras possibilidades. É bom salientar para vocês, meus amigos, porque um vidente, uma pessoa, por exemplo, igual a Helena Danã, não consegue prever o que os escuros vão fazer, porque eles são super inteligentes. O que eles fazem? Eles sabem que existem visualizadores remotos, eles sabem que existem pessoas com habilidades psíquicas. Então, como eles operam? Eles operam da seguinte forma. Eles têm 1, 2, 3, tem plano A, plano B, plano C e plano D. Ok? 4, até mais que isso. Às vezes tem plano D, F, G, todas as letras do alfabeto. E eles ignoram, eles ocultam de si mesmo o que eles vão fazer. Então, eles só vão decidir na última hora. Como eles vão decidir na última hora? Por mais habilidade que você tenha, no que se refere às habilidades psíquicas, você não vai ter precisão, porque eles têm inúmeras alternativas diferentes, e eles vão decidir apenas na última hora, apenas no último momento. Então, não tem como prever o que eles vão fazer. O que nós podemos prever, sim, são as possibilidades. Ok, meus amigos? Agora, que eles vão tentar alguma coisa, isso é certeza absoluta. A hipótese mais plausível de todas isso já existem inúmeras evidências históricas, desde o tempo do Wernher von Braun, que é uma tentativa de false flag. Bem, só que também eles podem tentar alavancar uma destruição, no caso, um terceiro confronto mundial bélico. Não sei se vocês estão me compreendendo. A Rebecca Rose, ela conseguiu prever isso através de Montauk, que ela era um cronovisor humano, utilizado em Montauk quando era pequenina, e ela viu exatamente isso. Mísseis hipersônicos chegando nos Estados Unidos, e teve uma intervenção direta dos Pleiadianos. Aí eles se revelaram. Então, independente do que eles utilizarem, a Federação Galáctica de Mundos está preparada. Meus amigos, eu tenho uma live já pronta, está praticamente pronta, faltam alguns detalhes ainda, que é embasada nos estudos do Billy Carson sobre os Anunnakis. E existem outras evidências também. A gente pode colocar aqui a Corina Patak, esteve, ela é pastora, e ela foi entrevistada pelo Dr. Michael Salla recentemente. A Helena também, ela foi entrevistada. Ela fala que existe, e o próprio também, o Stanley, Robert Stanley, também fala sobre Enki, sobre a linhagem, o Dakota Fritze, a gente pode colocar nessa lista. Eles falam que existem duas linhagens históricas. Alexandre o Grande mesmo, ele era de linhagem, Alexandre o Grande, o grande conquistador grego, ele era de linhagem Anunnaki. Então, os grandes personagens da história, tanto do bem quanto do mal, são de linhagem Anunnaki. Tá, meus amigos? A gente vai provar com evidências para vocês, desde os primórdios dos tempos.
Então, eles são descendentes diretos do Enki e do Enlil. E a Cabal descende diretamente do Enlil. Agora existem, eles se misturaram. Vou enfatizar aqui. Praticamente eles conviveram juntos, se misturaram e tem essa genética. Por exemplo, o loirão, muito provavelmente, isso é quase certeza, ele é Anunnaki, ok? Ele tem a genética do Enki. E ele é um predestinado. Vejam vocês, meus amigos, que apesar de todas as acusações, todos os percalços que ele está sofrendo, ele permanece inabalável. Por que ele permanece inabalável? Porque ele sabe da missão dele, ele sabe o que tem que fazer e nada vai deter. Então ele tem visão além do alcance. Vocês estão entendendo? Pessoa determinada, pessoa diferenciada. Entre também militares, políticos, cientistas, todos os grandes players. Ou você mais, isso vai mais longe. Todos os grandes players dessa batalha galáctica são de linhagem Anunnaki. Ok, meus amigos? Todos os grandes players. Pode colocar até o capitão, também uma grande probabilidade. Todos, do mundo inteiro. Putin, ou do Enki, ou do Enlil. Então, são pessoas que têm uma linhagem genética, têm uma predisposição para liderança, eles sempre têm isso, uma predisposição para serem líderes, são pessoas inteligentes, estrategistas, tanto para o lado do bem, quanto para o lado do mal. E eles herdaram isso, eles herdaram essa habilidade da sua linhagem Anunnaki. Ok, meus amigos? Essa aqui é a realidade. Então, é impressionante. Então, muito em breve, eu vou trazer essas informações para vocês. Só que hoje, nesta noite, mais especificamente falando, nós iremos abordar sobre o andamento das revelações. A coisa realmente está esquentando. A fogueira, já lembrei da fogueira de São João, mas aí já está se tornando, na realidade, uma grande fornalha, tá, meus amigos? E alguma coisa vai acontecer, isso não vai passar em branco. Isso é certeza, tá? Não tem como. Já existem deputados, senadores, políticos norte-americanos se mobilizando, na Europa também. Pena que a gente não tem informações privilegiadas, mas, por certo, também na Rússia está tendo uma mobilização, na China está tendo essa mobilização, e já está, inclusive, falando pro outro, é o seguinte, meu filho, ou você faz isso, ou eu vou fazer, porque a coisa vai acontecer de um jeito ou de outro. Vocês estão entendendo? Estão sendo pressionados, muito pressionados, é uma pressão absurda nos bastidores, e ela vai explodir. Isso vai culminar em ações que vão abalar a estrutura da nossa sociedade. Isto, meus amigos, podem ter certeza. Pode escrever o que eu estou falando. Agora, data, eu não sei. Se chegar aqui, não tenho bola de cristal. Eu não sei se vai acontecer na próxima semana, no próximo mês. Eu só sei que isso não tem como se arrastar por muito tempo. Este que é o fato. Aqui, meus amigos. Vou começar com o Nick Pop. Nick Pop. Nick Pop está correto ao dizer que há uma luta de poder entre as facções do governo militar, governamental e militar, sobre quando revelar sobre programas secretos de engenharia reversa de OVNIs ou extraterrestres. Mais bombas da verdade chegando. O especialista em OVNIs, ex-MI6, ok? Do Serviço Secreto Britânico, de OVNIs do Reino Unido, afirma que há uma luta, presta atenção nesse detalhe, ele afirma que há uma luta secreta pelo poder, está sendo travada para expor a vida alienígena. Post do Dr. Michael Salley, está aqui a fonte para vocês. O maior especialista de OVNIs do Reino Unido, o Nick Pop, afirma que uma luta secreta pelo poder está sendo travada para expor a vida alienígena. Ou seja, aqueles que querem alavancar a revelação completa sobre as tecnologias suprimidas, sobre a verdade sobre os extraterrestres, a verdadeira história da humanidade, e aqueles que querem melar tudo, querem sabotar a revelação. Vejam, meus amigos, quem está falando isso não é qualquer um, é um ex-membro do MI6, Serviço Secreto Britânico, o Nick Pop. Então, isto tem muito peso. Essa série, aqui, primeiro contato alienígena levaria semanas até meses para se tornar público, diz especialista. Essa série de reivindicações e contra-alegações tem algumas explicações possíveis, diz Nick, aqui Nick Pop. Uma delas é que é tudo verdade, há uma facção que quer divulgar a história enquanto outras estão resistindo. Eles querem manter esse sistema babilônico financeiro. Eles querem manter os globalistas no poder, a agenda globalista. E existe a facção que quer demolir esse sistema através da revelação. Porque, vejam só, meus amigos, o verdadeiro dínamo, a verdadeira peça que vai aniquilar, extirpar todo esse sistema babilônico de uma vez por todas é a revelação. Este é o instrumento. Este é o mecanismo que vai realmente aniquilar todo esse sistema das trevas. Exclusivo. Um especialista do SETI diz que qualquer contato alienígena em potencial teria que ser mantido em segredo até que cientistas de todo o mundo pudessem verificar novamente as descobertas do descobridor. O contato com uma civilização extraterrestre seria a maior notícia
da história da humanidade. Mas a maioria das pessoas não ouvirá notícia por semanas, possivelmente meses, de acordo com o pesquisador líder do SET. O que ele está dizendo é o seguinte: depois que eles recolherem todas as informações e tiverem certeza, olha, é isso aqui, eles vão formar o quê? Uma narrativa. E essa narrativa pode demorar semanas para ser apresentada. Porque é o seguinte, agora nós temos sinal verde para levar a divulgação. Como que a gente vai trazer essa informação para o mundo inteiro? Numa cacetada só? Será que as pessoas vão assimilar, principalmente aqueles mais ignorantes, principalmente a pesos, a sistemas de crença? Ou a gente vai fazer isso de uma forma mais suave? Vamos fazer um teatro. Vamos fazer um teatro de capítulos. Vai ter capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Então, eles vão discutir como que será isso. Entenderam, meus amigos? Assim que eles receberem o sinal verde, ó, revelação, pode rolar, divulgação, tá ok. Tá tudo sob controle. Toda a resistência dessa facção que quer impedir a divulgação foi contida. Então, eles estão de mãos atadas. Agora pode iniciar a divulgação, a revelação das tecnologias e a revelação dos extraterrestres. E diz que eles vão parar, vão se reunir, líderes do mundo inteiro, presta atenção no que eu estou falando, cientistas, líderes, políticos, e eles vão determinar como será feito. Meus amigos, como que vai ser feito? Muito bem, vamos para o próximo. Um dos primeiros relatórios sugerindo que OVNIs são interdimensionais vem do cofre do FBI. Aliás, isso aqui foi mencionado pelo John Souza. John Souza, ele é ex-FBI. Ele já esteve no canal uma vez, faz tempo. O memorando 6.751 reconhece a existência de uma presença alienígena. O ex-oficial do FBI, John Souza, autor de Extraterrestres e Dimensões, Truth and Concept in Aliens Visitors, aponta o memorando como um documento significativo da ufologia. Está aqui a fonte para vocês, o documento. Segundo o relatório, entre outras espécies, somos visitados por criaturas não só de outros planetas, mas também de outras dimensões. Aqui é que consta no relatório, não sou eu que estou dizendo, tá, meus amigos? Em particular, eles são do plano etérico, coexistindo com o nosso universo físico. Entidades materializadas que aparecem como gigantes translúcidos. Gigantes translúcidos, seres de plasma, assim como o Kalil, Kalil que é o meu contato. Seres de plasma, como o Conselho dos Nove, que já são seres da 8ª densidade, tá, meus amigos? E eles podem transitar entre as dimensões, ou seja, pelos mundos paralelos. Além de estar numa densidade etérica, então eles não têm corpo, são seres de plasma. Aliás, eles podem assumir a forma que eles quiserem, tá no relatório, confirmando aquilo que a gente já sabia, que eu já trazia para vocês há muito tempo. Então, isto é fascinante. Meus amigos, quando a gente diz uma coisa há um ano atrás, e a gente recebe documentos, aqui, relatórios do FBI, documentos desclassificados, mostrando isso, a gente não tem como não ficar empolgado. Tá? Então, isso aqui está ratificando tudo aquilo que foi apresentado pelo canal Denis Viana Mundo Secreto. Muito bem, vamos para o próximo. Eu não estou dizendo que sou o único, tá, meu amigo? Claro que não. Tem o Dr. Michael Sala, que faz isso há muito mais tempo, tem uma bagagem muito maior que a minha. Tá? O Dan Willis, entre outros. Aqui. Mais uma informação. Quem acompanha o canal sabe muito bem do que eu estou falando. Vocês se lembram que o Avi Loeb, há tempos atrás, recebeu uma autorização especial para ir até o Oceano Pacífico, aonde em 2014 caiu um objeto interestelar potencialmente extraterrestre. Na sequência veio um Amuar em 2017, que também foi identificado pelo Avi Loeb. Não sei quantos se recordam disso, se você se recorda desse episódio. Pois é, ele foi para lá. Ele está lá. O Avi Loeb está lá pesquisando. E ele encontrou um aço resistente ao choque, recuperado no local, onde o objeto interestelar, que foi denominado IM-1, tá? IM-1, caiu, revela Avi Loeb. Então, o renomado astrônomo de Harvard, então não é qualquer um, e diretor do projeto Galileu, Avi Loeb, foi o mesmo que disse, ele trouxe a hipótese, ele cogitou a hipótese que naves-mães estavam liberando sondas. Ele falou que o Amuar, muito provavelmente, é um artefato extraterrestre. Aqui, continua dando autorizações sobre sua expedição uma área do Oceano Atlântico, em busca do primeiro meteorito interestelar reconhecido chamado M1. É no Oceano Atlântico, parece que eu me errei, tá? Tudo bem. Não vem o caso aqui. Chamado IM1, que caiu em 2014. Na sexta viagem do trenó magnético pelo local, então é tipo como se fosse um drone, isso, uma sonda aquática, vou dizer assim, muito bem. É um trenó magnético pelo local, no fundo do oceano, onde provavelmente caiu o primeiro
meteorito interestelar reconhecido, o IM-1. A equipe de pesquisa da expedição recuperou fragmentos de ferro corroído a princípio. Pensamos que poderia ser ferro industrial comum, associado a detritos oceânicos, produzidos pelo homem. Mas quando Ian Witt passou a amostra do fragmento pelo analisador de fluorescência do raio-x, XRF, a liga mais provável que ele marcou foi o aço S5, com titânio, também conhecido como aço resistente a choques. Aqui estão os restos, tá, que eles recolheram, tá, meus amigos? Tá nesse negócio aqui que vocês estão vendo aqui. Deixa eu passar com o mouse aqui para vocês observarem. Muito bem. Aqui. Restos possíveis desvinculados de um objeto tecnológico. O mais importante, a forma dos fragmentos recuperados é quase plana, como se fossem camadas superficiais destacadas de um objeto tecnológico que sofreu estresse material extremo. Os meteoritos de ferro que se quebram em pequenos pedaços que são fundidos pela bola de fogo em esférulas que chovem são recuperadas em campos dispersos como fragmentos quase esféricos. É possível que a bola de fogo IM-1 tenha sido resultado da ruptura das camadas superficiais e que o núcleo do objeto tenha sobrevivido à reentrada. Como esperado para espaçonaves. Relatório. Está se cogitando que realmente é uma nave alienígena. Acontece que o trenó magnético colidiu com um objeto sólido na sexta missão, mas a câmera do drone, no caso, né, aquático, né, que opera debaixo d'água, do trenó, não capturou o encontro porque ficou sem bateria. Agora eu fico pensando, será realmente que ficou sem bateria, Noé? Ou será que você não recebeu o sinal verde porque a informação é bombástica demais? Não é a hora ainda. O tempo dirá. Eu, sinceramente, eu fico com a primeira opção. Muito provavelmente não acabou a bateria coisíssima nenhuma e ele simplesmente não recebeu sinal verde para mostrar o que tem no núcleo do objeto, o que se trata do objeto de verdade. Então, isto é impressionante. E está aqui, meus amigos. Aqui, olha, está ali, ele está lá. Aqui o AVLOE, aço resistente ao choque recuperado no local onde o objeto estelar IM-1 caiu, revela a AVLOE. É uma novela, tá, mano? Fazer aquela novela, né? Capítulo 1, capítulo 2, não pode revelar tudo de uma vez. Não, tem que ter a novela, né? Fazer aquele filme, né? Novela, quem sabe de 3 meses, 4 meses. Geralmente novela dura 6 meses, né? Quem sabe dura 6 meses. Então eles têm que fazer essa novelinha. Não pode falar tudo de uma vez. Aqui, AVLOE à direita, esse aqui é o AVLOE, muito bem. E o Ian Witt, aqui à esquerda, discutindo resultados preliminares de XRF, indicando que os fragmentos recuperados são potencialmente feitos de aço. Muito interessante. Mais informações. Choque no Canadá. Choque no Canadá. Políticos alarmados com programas secretos de OVNIs. Repetindo, no Canadá, políticos alarmados com programas secretos de OVNIs. Ou seja, estão perplexos com o serviço secreto espacial. Então, o serviço secreto espacial, que há pouco tempo atrás era tido como teoria da conspiração, agora está sendo discutido por políticos, militares, e afins. A coisa realmente mudou. Mudança brutal de paradigmas. Em uma carta bombástica, o político canadense Larry McGarry instou o Ministério da Defesa Nacional do Canadá a solicitar um briefing que pudesse verificar se o Canadá e a Aliança de Inteligência Five Eyes, que acompanha o canal, eu já falei sobre essa organização, Five Eyes, estão envolvidos em um programa secreto sobre recuperação e exploração de materiais originados de OVNIs, ou WAPs, como queira. A carta chegou às mãos do jornalista investigativo Jeremy Corbell e George Knapp, que divulgaram detalhes em seu podcast intitulado Weaponized. Muito bem. Na carta datada de 22 de março de 2023, McGarry insta veementemente Anita Anand a solicitar formalmente uma reunião confidencial sobre supostos esforços secretos a respeito de OVNIs envolvendo o Canadá, escrevendo, e eu faço questão de ler essa carta para vocês. Abre aspas. Estou escrevendo para recomendar que você solicite uma reunião confidencial contendo informações confidenciais e protegidas do programa de seus funcionários sobre os esforços históricos e contínuos do governo do Canadá na análise do material OVNI recuperado. Isso aqui é um político canadense, tá, meus amigos? McGarry também escreveu o quê? Abre aspas. O material estrangeiro recuperado é estudado por meio do programa do material estrangeiro Five Eyes. O Five Eyes está envolvido. Lembra dessa organização que foi estabelecida no início, no final do segundo confronto mundial, de 5 nações de língua inglesa? Muito bem. Que o Canadá, e o Canadá faz parte, né? Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália e tem mais um país, agora não esqueci. O Canadá é patrocinado pelo Comando de Inteligência das Forças Canadenses, alinhado com vários acordos e tratados de compartilhamento de inteligência. Daqui a pouco você vai ver a bomba. A Aliança de Inteligência Five Eyes, estabelecida em 1941, hoje compreende Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Em maio de 2023, o Dr. Sir Kirkpatrick, da ARO, que ele era o gabinete de ordens, conhecido como ARO, revelou ter realizado uma reunião com as nações do Five Eyes para discutir o assunto
OVNI. De acordo com McGarry e várias fontes conhecidas pelo portal Liberation Times, tornou-se evidente que a conexão de Five Eyes, né, em relação aos 5 olhos, né, em português, em relação aos OVNIs, se estende muito além do envolvimento do nível da superfície. Eles sabem muito mais. Muito, mas muito mais. Eles estão, na verdade, envolvidos com os programas secretos de engenharia reversa. No entanto, é outra aliança que parece preocupar McGarry. A AUKUS. Meio feio, mas tudo bem, é assim mesmo. AUKUS, não soa muito bonito. O Pacto de Segurança Trilateral envolvendo Austrália, Reino Unido, Inglaterra e Estados Unidos. Segundo McGarry, essa aliança tem o potencial de revelar informações provenientes do programa Five Eyes. Então, eles têm como desmascarar o Five Eyes. E ele está preocupado, porque eles sinalizaram que poderiam soltar esta bomba. Por isso que o Jeremy Corbell disse que algo muito grande poderia acontecer em 48 horas. Agora eu descobri a fonte da informação. Eu acho que o Jeremy Corbell, ele não foi um tanto comedido. Por que 48 horas? Pode estender um pouco mais. Mas, meus amigos, isto tem um potencial muito grande de revelar, porque diz isso, que essa organização, AUKUS, segundo o McGarry, está louquinha para falar a verdade. E expor a Five Eyes, assim como todas as organizações, corporações que fazem engenharia reversa. Lockheed Martins, entre outras. Pois é, realmente impressionante. Representando possível ameaça à credibilidade do Canadá no assunto OVNI. E tem mais, não para por aí não. Aqui está a carta, tá, meus amigos? Original. Aqui. Tá? A carta do McGarry original. Sem comprovadas, as alegações feitas por McGarry são inegavelmente surpreendentes e carregam implicações significativas. Em um momento em que o mundo já está enfrentando alegações de potencial programa americano secreto centrado em naves não humanas. O suposto envolvimento do Canadá adiciona outra camada de complexidade à situação. Além disso, as alegações de McGarry implicam não apenas o Canadá e os Estados Unidos, mas também outras 3 nações do Five Eyes, Nova Zelândia, Reino Unido e Austrália. O que torna isso ainda mais surpreendente é a sugestão de McGarry de que revelações significativas sobre OVNIs podem emergir em breve, repetindo, podem emergir em breve do AUKUS. Está impressionado? Se não está impressionado, deveria estar, porque isso aqui é uma grande informação. Neste momento, a Austrália e o Reino Unido se recusam a reconhecer, isso aqui não é um denunciante, é um político canadense. Ele está trazendo essa informação e vai ser investigado pelo Congresso. Isso é muito sério. Ok? Isso não é brincadeira. Tá? Nesse momento, a Austrália e o Reino Unido se recusam a reconhecer que o Five Eyes discutiu os OVNIs, apesar da confirmação pública do Canadá, Nova Zelândia e dos Estados Unidos. Palavra de um contra o outro. E agora? Vocês estão entendendo, meus amigos? Uma verdadeira batalha campal está sendo construída diante dos nossos olhos. As forças da luz e as forças das trevas. Isto confirma rigorosamente as informações, as palavras do Nick Pope. 2 facções estão em batalha neste momento. Só não enxerga quem não quer. Vamos para o próximo. Muito bem. Aqui. Carta bombástica, Liberation Times, está aqui para vocês, a fonte. Carta bombástica revela preocupações de políticos canadenses sobre programas ocultos. Programas ocultos. Políticos canadenses estão muito preocupados com programas ocultos. Quem diria que você ouviria isso um dia? De OVNIs envolvendo o Canadá e o Five Eyes Alliance. Em uma carta bombástica, o político canadense, Larry McGarry, instou o ministro da Defesa, aqui para vocês, já citei. Impressionante. Muito bem. Aqui. O Michael Salla tinha que fazer um comentário. Vamos ouvir o comentário do Michael Salla sobre o que está acontecendo. Está aqui a foto do McGarry para vocês. Ele estava na edição de hoje à noite do Headcat, onde discutimos a recente carta do parlamentar canadense Larry McGarry sobre o WAPS. O que isso significa sobre os projetos de engenharia reversa e os próximos anúncios. Vejam, meus amigos, que isso é uma novela, né? Cenas dos próximos capítulos de OVNIs das nações Five Eyes que fazem parte de um hangout limitado por Michael Salla. Fantástico. E não para por aí. Não para. É muita coisa, meus amigos. A gente fala assim, não teve repercussão nenhuma. Se isso não é repercussão, não sei mais o que é repercussão. Não é porque não está passando na rede pública que não é real. Ok? Não é porque não está na CNN que não está acontecendo. Estou mostrando fatos para vocês. Ok? É como eu disse, uma hora eles vão ter que apresentar, mas a maioria da população vai ser pega de calça curta. Continuando aqui. Senador dos Estados Unidos, declarações de denunciantes parecem legítimas. Opa! O senador dos Estados Unidos disse, olha, eu vi o Dr. Steve Greer e os denunciantes, olha, para mim é tudo real. E eu quero que seja discutido no Congresso.
Vai ser discutido no Congresso aqui. Senador estadunidense, o Josh Hawley, definitivamente não parece pronto para descartar alegações de OVNIs de David Grush. Tá vendo só? A coisa tá pegando fogo. Pegando fogo! Uma fornalha. Aqui, senador Josh Hawley parece pronto para ouvir David Grush a respeito de OVNIs. Aqui, abre aspas. A conclusão disso é que eles tiveram milhares de avistamentos dessas coisas ao longo dos anos, palavra dele, e que foi novidade para mim. Portanto, não estou necessariamente surpreso com essas últimas alegações, porque sou muito próximo do que ele meio que admitiram a contragosto para nós na reunião. Não é bom, nada disso é bom. Acho que queremos chegar ao fundo disso. Acho que é perturbador. Precisamos investigar isso agora, para ontem, segundo o senador norte-americano. E tem muito mais ainda. Muito mais. Não para. É muita informação. Em 1997, o Jon Stewart, ele era ex-lutador de wrestling, luta livre, nos anos. E ele ficou, assim, obcecado, fascinado com um vídeo de 1997, onde um Grey, aparentemente parece ser um Grey, foi interrogado lá na S2, tem S4 e S2, que é onde as coisas realmente acontecem. O Jon Stewart enviou o congressista Tim Bucker, tá ele aqui, congressista Tim Bucker. Então ele fez um relatório de suas pesquisas. Imagine isso, um investigador chegou para o Tim Bucker, Tim Bucker, eu tenho provas aqui bastante consistentes que existem extraterrestres que estão em cativeiro e o governo dos Estados Unidos está a par disso. Ah, é? Pois é. Você tem provas? Tenho aqui, dá uma olhadinha aí, o que você acha? O Tim Bucker olhou, opa, o negócio é bom, hein? Deixa eu ver aqui em cima da página. Interessante, gostei. Terceiro relatório, vai levar para o Congresso também. Tá impressionado, meus amigos? Amigos, para cara, tá acontecendo. As pessoas não estão percebendo. Vamos investigar, não. Vai levar para o Congresso. Isso é muito sério. Sua denúncia é muito séria. Amigo, se fosse há 5 anos atrás, se o Jon Stewart chegasse lá para um congressista norte-americano, o seu relatório seria zombado, ridicularizado. Agora não. Está sendo levado a sério. Uma mudança brutal de paradigma. Isto denota que os chapéus brancos estão pressionando. E eles têm poder, porque antigamente eles não tinham poder para isso. Meus amigos, é verdade. Eles têm bala na agulha para enfrentar, para realmente enfrentar os globalistas. Então está sendo feita uma verdadeira batalha campal. Batalha de informação. Aliás, estamos chegando no clímax. No auge dessa batalha de informação. E essa batalha de informação iria, mais cedo ou mais tarde, culminar nos OVNIs, como foi previsto pelo canal. E é exatamente isso que está acontecendo. Do Tennessee, sua investigação. Victor, vou falar um pouquinho. O Victor foi o primeiro pessoa que vazou esse vídeo, em 1997, uma pesquisa conduzida com evidências e provas. Tim tem falado abertamente sua crença de que a vida extraterrestre é a explicação mais provável para o fenômeno UAP. Congressista. Você já imaginou? Congressista não. Sim, eu acredito. E a gente vai provar. Stewart discute por meio que ele decidiu entregar os resultados de sua investigação ao congressista Bucker. E porque ele se sente confiante de que o congressista dos Estados Unidos investigará seriamente suas alegações sobre a entrevista alienígena ocorrida em uma instalação S2, próxima à S4 na área 51. Pouco conhecida na área 51. Jon Stewart, afirma que sua investigação foi capaz de identificar 2 altos funcionários do Departamento de Defesa que estavam presentes nesta entrevista. Um deles é o general Colin Powell e o contra-almirante Edward Schiffer. Ele conseguiu identificar a presença desses 2 militares. Esse vídeo foi icônico, tá, meus amigos? Eu vi ele a primeira vez, foi na década de 90, passou no Fantástico, na Rede Globo. Foi uma grande audiência na época. Okay. Muito bem. Vamos para o próximo. Aqui está a foto do Stewart, conversando aqui, e ele falou de um outro incidente, de um filme, esse filme que eu já mostrei para vocês, e esse ser, ele foi apelidado de Magro Bob, chamavam ele de Magro Bob, um ser benevolente. E ele perguntou, mas o Michael Salla perguntou, puxa, mas quem será esse ser? Que raça que ele é? A Helena não pensou 2 vezes, é um Emmet. A gente já falava isso para vocês há muito tempo, aliás, está no livro russo das raças alienígenas. Agora está confirmado, é um Emmeter do Conselho dos 5. Tudo se confirmando, meus amigos. Eu me pergunto, o que aconteceu com o Magro Bob, que tinha de raça alienígena ele é? A resposta da Helena, um Emmeter. Sensacional. Quem acompanha o canal, é claro que se você é novo aqui, talvez você não saiba, eu já falei muito sobre os Emmet, sobre o Conselho dos 5. Mostrei o relato do livro russo das raças alienígenas, que eles tiveram contato com o governo da Rússia, no final da década de 40. E agora está tudo confirmado. Maravilhoso! O próximo. Não para! É muita informação. Astrônomos, cientistas, especialistas se reúnem em Paris, na França, para estudar mistérios aéreos.
Mistérios aéreos, coloca OVNI, UAP. Tá, meus amigos? Vou colocar a legenda aqui. Astrônomos, cientistas, especialistas se reúnem em Paris. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Isso não quer dizer nada. Vocês acham o quê, meus amigos? Isso é pressão, isso é uma luta interna para estudar mistérios aéreos. Uma conferência recente em Paris, na França, reuniu cientistas importantes para mergulhar no estudo do fenômeno aéreos não identificados, UAPs, explorando observáveis ópticos e buscando uma abordagem unificada para identificar e entender esses misteriosos objetos aéreos. Que interesse! Meus amigos, nunca na história da humanidade, nem do tempo que tinha o projeto Blue Book, se deu tanta ênfase, tanta discussão como está acontecendo agora. Nunca na história da humanidade. E não para, tem muito mais. Isso porque tem gente falando, não, mas qual foi a consequência? Se isso não é consequência, não sei mais o que é. Aqui. Comitê do Senado avança em nova linguagem em busca de possíveis programas secretos de tecnologia OVNI. É Comitê do Senado. É como tipo uma CPMI. Vamos discutir, vai até nos Estados Unidos agora. Aqui, vamos discutir OVNIs. E o Serviço Secreto Espacial. Inacreditável, né, meus amigos? Inacreditável. Realmente estamos vivendo em tempos especiais. Os comitês de inteligência e serviços armados do Senado dos Estados Unidos parecem estar intensificando seus esforços para descobrir quaisquer programas secretos do governo que possam existir para estudar dispositivos ou materiais manufaturados de origem extraterrena. Os textos e emendas de Gillibrand ainda não foram divulgados, mas ela revelou sua intenção geral, olha aqui, uma parlamentar, em entrevista, aqui a fonte, publicada no dia 13 de junho de 2023, Lázaro relatou que o senador pretendia buscar a aprovação da lei de autorização de defesa nacional, NDAA, no ano fiscal de 2024, de um mandato de que nenhum dinheiro pode ser gasto nos SAPs, Programas de Acesso Especial, a menos que seja relatado ao Congresso. Meus amigos, vocês vão fazer uma lei para barrar dinheiro a programas de acesso especial, é porque realmente eles vão investigar a existência do Serviço Secreto Espacial. Eles estão cogitando que isso é real de verdade. Porque se eles não acreditassem que isso era real, eles não iriam fazer esta lei. A coisa está avançando, e está avançando a passos largos. Eu não sei exatamente quando vai acontecer, mas que vai acontecer, vai acontecer. Isso é um fato. Próximo. E não para, tem muito mais. Aqui. Pentágono incapaz, esta é demais, tá, meus amigos? Aqui. Escrito por Christopher Sher, 22 de junho de 2023. 22 de junho, hoje. Fresquinho, tá quentinho, saiu do forno. Pentágono incapaz, fonte Liberation Times. Pentágono incapaz de confirmar ou negar a descoberta de materiais originários de inteligências não humanas ou de origem desconhecida em programas secretos. Porque é o seguinte, se você não pode negar, é porque alguma coisa tem. E tem que ser investigado. Ou seja, o próprio Pentágono está dando margem para investigação. Então alguém está fazendo isso. Vejam só, meus amigos, quando você está dando margem para que haja uma investigação, é porque alguém nos bastidores está abrindo este caminho. Porque ele simplesmente poderia ser barrado, coibido, poderiam negar. Não, isso é loucura, podiam vir com 1001 narrativas diferentes. Mas, pelo contrário, estou dizendo, nós não sabemos. Isso vem diretamente do Pentágono. O Pentágono agora confirmou que extraterrestres, em sua declaração, cobrem inteligência não humana ou origem não humana. Sua posição anterior era que não iria além de declarações públicas. O porta-voz, Dodd, Susan Goldke, é uma figura considerada a guardiã do governo dos Estados Unidos quando se trata do tópico UAPs. Não para. Aqui. Isso aqui é para as pessoas que dizem que nada está acontecendo, tá ok? Estados Unidos minimizaram o número de avistamentos de OVNIs. Senador Halley, aqui. O senador do Missouri ficou surpreso ao saber quantos fenômenos aéreos não identificados o governo dos Estados Unidos encontrou. Enquanto os legisladores, porque as sondas são vistas todos os dias, em todos os cantos do mundo, podem investigações sobre as alegações de um denunciante de um programa secreto de OVNIs. Abre aspas. O número deles é aparentemente enorme, exorbitante, dessas sondas. E isso é algo que o governo, ou melhor, que posso dizer sobre isso, minimizou, né? Tentaram atenuar, porque o número é assustador. Se não escondeu do público por muito, muito tempo, disse o senador do Missouri, Josh Hawley. Hawley diz que, embora não possa avaliar a verdade das alegações de Crush, ele diz que o governo admitiu que há muitos avistamentos de UAPs que estão desaparecidos. Não, mas a gente não conseguiu detectar, né? Aquela desculpinha. Impressionante, não, meus amigos? Então existe uma forte pressão. E a pressão está aumentando, está envolvendo militares, está envolvendo políticos. Porque veja o seguinte, meus amigos. O Dr. Michael Salla, ele falou algo que é bastante pertinente. Os militares, eles não vão querer ocultar isso da população.
Porque eles querem essa vantagem. Você já imaginou a Marinha dos Estados Unidos, a Marinha do Brasil, com naves antigravidade? Né? Com equipamentos como o super traje? Quem não quer? Quem militar que não quer essa tecnologia? Eles querem se apropriar dessa tecnologia. Não é um comando secreto que vai ter esse privilégio. Eles não aceitam isso. Mas, no entanto, existe a banda podre, que é liderada pelas corporações, e quer que permaneça assim. Esta é a batalha. Tá? Esse é o cerne, essa é a origem de todo o impasse. Conclusão do Dan Willis, um dos maiores investigadores de exopolítica de todos os tempos. Em minhas décadas de pesquisa sobre o que está acontecendo em nosso sistema solar, a divulgação de extraterrestres, o que eu acredito é o seguinte. Pesquisas e numerosos depoimentos, testemunhas e documentos autentificados indicam coletivamente, o que é apoiado por evidências corroborantes, para revelar quais informações têm alta probabilidade de verdade versus desinformação. Com base nessa extensa pesquisa, descobri que as informações fornecidas pelo emissário da Federação Galáctica de Mundos, Helena Danã, têm-nos informações consistentes e corroborantes. Informações consistentemente corroborantes. A história revelará que, devido à primeira diretriz estabelecida em busca do equilíbrio do universo, as violações por extraterrestres regressivos, desde a década de 1930, com a frota negra do Bigodinho, permitiam secretamente uma intervenção positiva, que levou à remoção desses extraterrestres regressivos de nosso sistema solar em 2021. Hoje, a Federação Galáctica de Mundos deu os elementos positivos dentro do governo da Terra, um plano de divulgação que ajudará a aclimatar as pessoas de nosso planeta que estão sob a batalha psicológica há décadas. Essa é uma descrição perfeita. Batalha psicológica. Usando segredos e enganos para esconder essa realidade e usar esse segredo para agendas nefastas do Estado profundo. Em vez disso, todas as mentiras e decepções das últimas décadas serão expostas para todos verem. Em um futuro muito mais próximo, um novo mundo potencialmente belo em nosso planeta sequestrado. Isso poderá ser realizado quando nos juntarmos à nossa família galáctica de verdade e na libertação de nosso planeta. Publicado por Dan Willis. E falando em família galáctica, meus amigos, a partir do momento que teve essa junção planetária, foi no último sábado, se eu não me engano, a Eliette viu, outras pessoas viram também, vários pequeninos. Pequeninos de 5, 2 anos, recém-nascidos. E tem pessoas também vendo esses pequeninos. Porque quando a gente vê, a gente pensa assim, vai ver que é uma coisa minha. Mas quando a gente vê outras pessoas com a mesma experiência, testemunhando a mesma experiência, aí a gente para pensar. A gente recebeu a informação que esses pequeninos, ok, meus amigos, são pequeninos especiais que estão vindo para a Terra, para auxiliar as sementes estelares, como consultores, como anjos, verdadeiros anjos, para auxiliar na transição planetária. Alguns desses pequeninos irão reencarnar, ok? Então seriam pequeninos assim, acima dos índicos, né? Pequeninos índico, cristal, arco-íris. Estariam num posto elevado para auxiliar na transição planetária. A Eliette teve essa visão, né? A Eliette até pode confirmar aqui, e ela viu também de outras pessoas. Então é algo realmente extraordinário. Pequeninos, vendo esses pequeninos, né, Eliette, que é o mais impressionante. Claro que a gente não vai dar nomes aqui, até preservar, né, a pessoa, a identidade das pessoas, mas isto é um fato. Eles estão chegando. E eles estão chegando através do que? Da união sagrada, né, Eliette? A união sagrada. Porque a união sagrada e a boa vibração, assim como a meditação, fazem com que esses pequeninos tenham acesso ao nosso planeta. E isto é, de fato, extraordinário. Ok, meus amigos? Então, eles vão estar aqui, já chegaram, estão aqui como anjos, para ajudar você e eu, para termos um contato mais íntimo, mais próximo com a nossa família galáctica. Ok? E alguns desses pequeninos irão reencarnar aqui também. Né? Coguelete, você quer falar alguma coisa? Acrescentando aí no que o Denis está falando, eles não vão reencarnar, acrescenta não, corrigindo, eles vão, são seres de primeira encarnação, são almas, né, eles vão estar aqui no planeta pela primeira vez, são voluntários, e eles são fractais nossos mesmos, né, esses que eu tenho visto são fractais de pessoas que eu conheço, que eu tenho contato, pessoas, né, podem ser humanas ou não humanas, de alguns, né, são fractais de alguns fractais nossos, do Denis, meus, né, por enquanto os que eu vi são fractais do Denis. E são crianças que são fractais nossos. E muitas pessoas vão estar passando por isso, porque vão ser milhares dessas crianças que estão vindo para cá. Eu vi alguns já, né? São muito bonitinhos, são crianças, né? Com aparência humana mesmo. Eu vi alguns recém-nascidos, outros maiorzinhos, né? Eles aparecem para mim bem rapidamente, assim, bem nítido também. E é isso. Então, muitos já nasceram essa semana. Né? Eu tive informação ontem que muitos desses que eu tive contato, eles já nasceram. Então, tem uma leva de crianças que estão vindo para nascer, né? Para encarnar pela primeira vez. São crianças extremamente evoluídas, almas puras, que nunca tiveram aqui na Terra, né, acima dos cristais, dos arco-íris, né, eles são mais evoluídos, e eles vão estar aqui para melhorar muito, né, o planeta, né, melhorar muito a energia, a vibração do planeta, e eles vêm para influenciar positivamente a humanidade, dar aquele empurrãozinho, né,
influenciar positivamente tanto esses que vão nascer, né, alguns já nasceram, e tem uma outra leva de criança que são os acompanhantes desses que vão estar encarnados aqui. Então, eles vão ser os acompanhantes. Então, vai ter um reforço. Além, né, desses que vão nascer, vai ter os acompanhantes deles, e algumas crianças, né, que já estão aqui, vão receber também o acompanhamento dessas almas. Eu tive contato essa semana com uma pessoa, uma moça que eu atendi, e ela tem uma menininha de 8 anos, que essa menininha, eu conversei com a menina um pouquinho, assim, rapidamente, é uma coisa mais fofa. A menininha, né, ela tem as habilidades psíquicas, e essa mãe veio pedir ajuda para mim, falou assim, nossa, minha filha, há muito tempo que ela fica com uma história que ela tá dando aula para umas crianças, e ela, no ver dela, ela falava que eram anjinhos, mas eram essas mesmas crianças, né? Diz que estava preparando essas crianças para vir para cá, e que, né, ficava com essas crianças para cima e para baixo, a mãe achando que era imaginação dela, depois foi verificar, como a menina já tem umas habilidades psíquicas, viu que não era imaginação, e aí eu confirmei para ela, falei, mas são, né, um caso muito parecido com o que está acontecendo comigo, aí eu conversei com a menininha. Então, muito legal de ver isso daí. Assim, a gente vê que a gente não tá maluco. Eu achei que era coisa minha, que era só estava acontecendo comigo, né? No meu caso e do deles, elas passam por aqui porque no nosso momento dos nossos rituais de união sagrada, né? Há tempos já que eu estava vendo essas crianças, não sabiam o que era. Aí que eu fui verificar, que eu recebi a informação, que são crianças que estavam sendo preparadas há já quase um ano, né? Eu tive contato, quase 2 anos que nós temos contato com o Calil, e o primeiro contato que eu tive com ele era isso, que ele me falou, que eles estavam fazendo, que ele é geneticista, né, ele é um ser de plasma, ele mais uma moça lá do lugar deles, que eles são de outra dimensão, que eles estavam trabalhando num projeto para produzir, não sei se chama produzir, sei lá como é que chama, manipular geneticamente essas crianças especiais, né, com genes humanos e mais, né, algumas coisas que entendo o trabalho deles, né, de genética que eles estavam fazendo, era um experimento para produzir essas crianças super evoluídas, que depois, ao seu tempo, né, no tempo certo, eles viriam para cá, né, diz que aos milhares eles vão vir. E aí ele me falou, essa semana, falou, essas crianças que você está vendo são essas crianças, e agora é o momento. Nesse momento eles estão vindo para cá já para dar essa força, né, para a evolução do nosso planeta aqui. Então, tem uma observação, porque se você for observar a sociedade vril, eles contam dos pequeninos ou crianças vrila. Eles falavam que eles faziam rituais, é fato, tá na história, tá na história. Eles faziam rituais sexuais e eles atraíam pequeninos vril, tá? Ou vrila. Esses pequeninos vrila, eles podem ser positivos ou negativos. No caso, a sociedade vril atraía esses pequeninos negativos. E agora esses positivos estão chegando ao nosso planeta. Então existe base, inclusive histórica, que corrobora com esta informação. Tá, reencarnação. Reencarnação. Hã? Encarnação, isso. É encarnação porque é a primeira vez, exatamente. É encarnação. É porque é a primeira vez. Ok, muito bem. Então vamos para as perguntas, né, gente? A primeira pergunta aqui é da Rosângela. Ela pergunta como proteger essas crianças dos negativos. Bom, elas não... Aliás, elas estão aqui para nos proteger. Então elas estão imunes aos negativos. Eles são seres super evoluídos. Então, acho que não tem essa preocupação. Aliás, eles estão vindo nesse momento porque é um momento propício para que elas possam viver no planeta. Ou seja, nós já estamos nas vésperas da transição planetária. A transição planetária está batendo as portas e por isso que elas estão chegando. Porque, na verdade, eles vão auxiliar nas tecnologias, vão ser os nossos professores, vão auxiliar para que a humanidade possa dar esse salto de consciência. Porque mesmo após a transição planetária vai ser muito difícil para muitas pessoas. É claro que os espertos vai ser mais fácil, mas para a maioria das pessoas será um tanto difícil. Então, elas estão aqui para auxiliar. Então, elas não têm nenhuma ameaça dos negativos. Pelo contrário, são elas que estão ameaçando os negativos. Os negativos não podem fazer nada contra elas. Ok? A próxima é da Edith. Ela pergunta como é a escolha dessas mães. Eu não sei se deve sair. Eu não recebi essa informação. Olha, a gente pode especular. Né? Segundo o que eu sei, essas pequeninos vão vir. Ok, Edith? Estou especulando aqui, uma hipótese. Não é uma certeza. Que muito provavelmente elas vêm de acordo com a necessidade do momento. Então, tem um local que está precisando mais, elas vão aparecer. Ok? Então, eu acho que esse é o critério. Porque mesmo em casais um pouco difíceis, né, Liette, elas estão chegando também. Porque é bom entender o seguinte, meus amigos, quando você está em harmonia, né, com um casal, você consegue distribuir esses pequeninos para outros casais para que possam cumprir as suas respectivas missões pelo mundo. Então, não existe um critério. O critério será a necessidade. Então, tem uma região do mundo que está precisando mais, vão receber mais esses pequeninos. Então, por certo, né, Liette, é uma grande probabilidade. Essa distribuição será feita dessa maneira. Ok? Gratidão. Próxima do José Carlos. Boa noite, José Carlos. Ele pergunta se os escuros também têm livre-arbítrio, os seres de luz têm mais poder, não tem como abreviar as manobras, quando será o sinal verde, na sua opinião? Os escuros têm livre-arbítrio? Bom, claro, todos têm livre-arbítrio. Os seres de luz têm mais poder? Olha, nem sempre tem mais poder. Se você, por exemplo, pegar um reptiliano, um draconiano são seres poderosíssimos. Poucos seres do universo podem realmente rivalizar com eles. Ok? Mas é claro
que se a pessoa fizer a coisa certa, tem poder contra eles. É claro que vai ter dificuldades, mas consegue superar. Ok? Muito bem. O que acontece é que as pessoas se omitem. Quando você se omite, quando você não cumpre a sua parte, e principalmente quando você é tomado pela vibração do medo, você autoriza que esses seres negativos possam ter poder de subjugar outros seres. A maior autorização que nós damos para os seres negativos é a vibração do medo. Quando você tem medo, isso é um fato, tá, meus amigos? O universo ele não entende palavras, ele entende frequência. E a frequência do medo significa o seguinte: eu permito que você controle a minha vida. Funciona assim. Infelizmente, essa é a regra do universo. Então, se os seres negativos dominam o nosso planeta, é porque nós permitimos por causa da nossa frequência e por causa da nossa vibração. Nem tem como abreviar as manobras? Olha, isso já tudo foi previsto. Dá para abreviar? Dá, mas depende de nós. Se nós for criarmos isso através de uma frequência positiva, principalmente os despertos, é claro que a gente pode abreviar isso. Aliás, na entrevista, o David Ross falou exatamente isso, né, gente? Esse tempo poderia ser abreviado, mas para isso dependeria do posicionamento, principalmente dos despertos, com o que é referente, desculpem, a vibração e a frequência. Ok? Gratidão. A Valcris, é isso mesmo, gente? Valcris Araújo. Sobre a segunda leva de limpeza, desencarne coletivo, ele está em curso. Não vai ter um desencarne coletivo. Não existe isso. Aliás, no próxima terça-feira eu vou tentar esclarecer isso, tá, meus amigos? É porque as pessoas têm aquela concepção que todos os escuros, todas as pessoas que não estão dispersas vão ser extirpadas, vão ser retiradas do planeta. Não. A Federação Galáctica de Mundos está fazendo todas as operações desde 2020 para salvar a civilização como um todo. Então não vai ter isso. Só 20% vai salvar, 80%. Quer dizer, é um absurdo isso daí. Imagine, 80%, 70% da humanidade ser aniquilada. E isso não é... As pessoas que sobreviverem, com certeza, não vão ficar felizes. Porque você não está salvando. Amigos, entendam uma coisa. É um pouco complexo isso, mas não é difícil de entender, não. Esse ciclo de morte e renascimento do planeta Terra, ele já ocorre de 12 em 12 mil anos. Eu estava vendo hoje a entrevista do Karpner, que trabalha para o Narendra Modi, na Índia. Ele fala que isso é comum. Aliás, grandes estudiosos, o próprio Zodíaco de Dendera fala desse ciclo de 25 mil anos, ocorre aproximadamente a cada 12 mil anos. Existe uma catástrofe no planeta, e a humanidade é dizimada. O que acontece? Um punhado de pessoas é salva, e através das arcas, porque esse é o papel das arcas, é salvar a humanidade para que a humanidade possa continuar. Só que a humanidade é destruída. Aí começa tudo de novo. É um ciclo de morte e renascimento. É o mesmo processo de reencarnação, só que numa proporção muito maior, numa escala muito maior. Entenderam, meus amigos? Mas é a mesma coisa, um ciclo interminável. Então, os extraterrestres estão aqui para que esse ciclo de morte e renascimento se cesse de uma vez por todas. Isso só vai cessar quando nós salvarmos a humanidade como um todo. Ok? Então, essa visão de 70%, 2/3 da humanidade vão sucumbir e apenas 1/3 vai prevalecer, não é verídico. Aliás, essa é a crença do Bigodinho. Para quem não sabe, eu tenho fontes, se você quiser. Eu já trouxe aqui no canal, né, gente? O Bigodinho acreditava que 70% da humanidade seria exterminada e apenas os eleitos, os escolhidos, iriam se salvar. Meus amigos, isso é crença do Bigodinho, poxa. E tem pessoas que acreditam nisso, dão respaldo para esse tipo de coisa até hoje. Vocês estão entendendo? Ele acreditava que apenas os puros, entendeu? Entenderam agora? Só que na visão deturpada dele, que sobreviver. Então isso já é conhecido há muito tempo, ok? Na terça-feira, eu vou fazer uma live, a gente vai falar dos orbes, a gente vai abordar esse tema e esclarecer isso de uma vez por todas, ok? Gratidão. Próxima da Nereida. Ela pergunta se os orbes têm apenas formato esférico ou os orbes de plasma podem atravessar paredes e janelas. Os orbes de plasma conseguem atravessar paredes, sim. Tá? Orbes de plasma conseguem atravessar paredes, prédios. Não existem obstáculos para os orbes ou esferas de plasma, ou sondas de plasma, como queira chamar, ok? Elas podem, sim. Elas podem atravessar paredes, janelas. Agora, as sondas de metal, não. Que são emitidas pelas arcas. Essas não. Essas são materiais e elas não conseguem atravessar paredes. Mas as sondas de plasma, sim. Próxima é da Lili. Não, eu não disse que são crianças autistas que estão chegando. Como eu falei crianças especiais, eu acho que eu falei isso. Nem lembro se eu falei, mas eu acho que eu falei crianças especiais. Mas especiais não no sentido que elas vão ter necessidades especiais, né? Não são autistas, são crianças com habilidades... O que foi, Demis? Avançadas. Crianças avançadas. Crianças além de arco-íris, além de cristal, muito à frente. Então, não são autistas. Meu jeito de falar, crianças especiais, que eu quero dizer que elas têm habilidades psíquicas, né? Crianças super evoluídas que vão impulsionar que a evolução da humanidade, vão ajudar nesse sentido, tá bom, Lili? Mas é bom fazer uma observação aqui. Isso não quer dizer que os pequeninos autistas não sejam especiais de fato. Tá? De fato, literalmente falando. Não porque eles tenham necessidades especiais, mas porque de fato eles são especiais. Eles são super sementes estelares que vieram ao planeta, mas eles não aceitam viver na terceira densidade. Não sei se você sabia na primeira onda, a Dolores Cannon fala disso. Né? A Dolores Cannon fala que muitos pequeninos sementes estelares que vieram para o planeta Terra não conseguiram
lidar com a terceira densidade. Alguns tentaram até tirar, né, cometer um ato extremo. Tá? E ela fez isso até através de regressão hipnótica. Ela conseguiu constatar isso. Então, centenas de sementes estelares da primeira onda, que correu mais ou menos no final da década de 40 para os anos 50, tiraram as suas próprias vidas porque não aceitavam viver na terceira densidade. Depois eles tiveram que fazer uma nova remessa de sementes estelares mais bem adaptadas, que se deram melhor. Ok? Então, elas foram melhor preparadas. Vamos dizer assim, a segunda remessa de sementes estelares foram devidamente preparadas. Elas foram preparadas porque lidar aqui com a terceira densidade não é fácil. Então, eles subestimaram, né, a situação aqui do nosso planeta. Então, o que ocorre? Algumas sementes estelares, o que acontece com os pequeninos que têm esta, né, Liette, essa atribuição, né, são especiais, ou seja, autistas, eles vivem no seu próprio mundo interno. Por que eles vivem no próprio mundo interno? Ou seja, eles vivem no mundo deles. Eles não aceitam interagir, eles não querem conviver na terceira densidade. Deu para compreender? Então, quando nós entrarmos na quarta densidade, eles irão se libertar sozinhos. Não vai precisar de MedPed, não vai precisar de nenhum mecanismo de cura. Eles simplesmente vão se restabelecer sozinhos. Ok? Gratidão. Próxima é da Juliette. Ela pergunta se as crianças não teriam missão de despertar nossa criança interior ou daqueles que ainda não se conectaram com sua criança interna. Esse despertar da nossa criança interna nos traz a frequência da pureza. A criança interior, ela tem a questão da pureza, mas também tem a questão das pessoas que buscam muito a criança interior para serem mimadas. Aí é complicado, né, gente? Aí é complicado. Então, é muito importante ter a pureza, mas também a maturidade. O que eu entendi da informação do Calil, se eu estiver errado, Ariete, que me corrija, por favor, Ariete. O que eu entendi, elas vão vir aqui instruir as pessoas, trazer informação, ok? Para que as pessoas possam ter a frequência adequada e tomar a decisão certa, principalmente para conhecer a sua missão nesse mundo. Então é muito importante a gente conhecer o nosso propósito no planeta Terra, e é isso que elas vão trazer, elas vão indicar isso, elas vão abrir na sua mente o seu propósito, isso é fundamental, né, gente? As pessoas descobrirem o seu propósito, elas vão ajudar as pessoas a descobrirem a sua missão na Terra, ok? Esse detalhe mesmo eu não sei, pode até ser que sim. Não estou dizendo que não, pode até ser, né? Mas não tem como eu garantir. Ok, amiga? Gratidão. Vamos para a próxima, que é da Cris Otero. Ela pergunta se existe um movimento de conscientização para que as pessoas não se apeguem à religião, mas à espiritualidade. Ela disse que percebeu isso nas entrevistas do Michael Salla e da Helena Dana com o Corino. Olá, amiga. Uma pergunta bastante interessante. Muito boa pergunta. Olha, o Michael Salla está fazendo o papel dele. Esse canal aqui, esse humilde canal também, está tentando cumprir o seu papel. Mas isso vai ser um processo doloroso. Se você for pegar, por exemplo, as informações do Robert Stanley, né, que teve contato com o Enki, né, Liette? E se a gente também ter a informação de Val Amani, né, Liette, do boliviano, que teve a revelação de Val Amani, que é do Comando Ashtar, isso vai ser um processo doloroso. A humanidade vai demorar mais ou menos 1 ano para conseguir assimilar, porque vai ser um impacto muito grande, principalmente aos sistemas de dogmas, né, principalmente aos dogmas religiosos. Porque, na verdade, todos os dogmas, com a revelação, todos os grandes dogmas religiosos vão ser colocados em xeque. Né? E as religiões vão ter que se tornar o quê? Instituições espiritualistas. Então, elas vão ter que mudar de roupagem. Tá? Eu não estou dizendo que as instituições religiosas vão deixar de existir, mas elas vão ter que alterar muita coisa. Muita coisa. Isso não tem como escapar disso. Elas serão outro tipo de coisa completamente diferente. Então, aquela questão de dogma, de salvação da alma, tudo isso vai ter que ser reformulado. Então, a coisa vai se tornar mais, vai girar mais em torno da espiritualidade. Isso é uma tendência mundial. Vai chegar a um ponto que essas instituições vão ser apenas escolas de espiritualidade, né, gente? Não vai existir religião, tá, meus amigos? Então, o que é a igreja católica, o que é a igreja evangélica hoje, judaísmo, islamismo, hinduísmo, se tornarão no futuro escolas de espiritualidade, tá? Não vai ter mais essa conotação religiosa, não vai existir mais. Mas isso vai levar, é claro, por um certo tempo, porque o impacto vai ser grande. Segundo o Robert Stanley, vai durar mais ou menos 1 ano. Então, a humanidade vai passar por um processo de luto, porque vai ser um impacto, né? Até para assimilar a informação a respeito dos extraterrestres, a respeito de Enki, a verdadeira identidade de Jesus, Yeshua. Então vai ter que assimilar muita coisa. Né? A respeito da verdadeira identidade dos anjos também, né, gente? Que seriam seres hiperdimensionais. Então tudo isso vai demorar um pouquinho para o pessoal assimilar. Mas, de qualquer forma, não temos muito tempo. Então, questão de 1 ano, 1 ano e meio, a humanidade vai ter que assimilar essa informação, de um jeito ou de outro. Vai ter que digerir isso. Vai ter que digerir isso de um jeito ou de outro. Mas vai dar muito má digestão para muitas pessoas. Não. Quando eu falo que é o tempo para a humanidade digerir isso, vai ser, segundo o Val Amani, que eu já apresentei no canal, 1 ano, 1 ano e meio. Isso não quer dizer que vai acontecer em 1 ano, tá? Por favor. Ok, meus amigos? Quando começar o processo. Isso, exatamente.
É bom deixar bem claro, né, que o Denis não está falando que vai ser daqui a um ano. Depois, daqui a um ano, tem gente que vai vir e falar, você falou que daqui a um ano. E não é isso que ele está falando. Ele falou que quando começar o processo, é em torno de um ano para o pessoal assimilar tudo. Então, vamos para a próxima pergunta do Exoconsciência. Ele pergunta se essa movimentação militar nos Estados Unidos pode estar sendo levada para essas bases secretas que o doutor Steve Greer mostrou, para efetuar prisões e colheita de provas materiais? Olá, amigo Exoconsciência. Essa é uma possibilidade, mas não é uma certeza. Aliás, eu até levantei essa hipótese na última live, se eu não me engano. Não sei se foi na última ou foi de sábado. Acho que foi de domingo. Foi de domingo. De domingo eu levantei essa hipótese, mas não temos dados concretos para afirmar isso. Agora, pode ser que sim, mas pode ser que não também. De repente, essa mobilização é para engendrar, né, para preparar, de repente, uma invasão de falsa bandeira. Pode ser algo negativo, pode ser algo positivo, pode ser algo positivo. Mas, ao mesmo tempo, também pode ser uma preparação de uma contraofensiva dos escuros. O tempo dirá, ok? Então, nós não temos dados suficientes ainda para afirmar nada por enquanto. Então, é até uma questão de honestidade, né, gente? Eu poderia aqui afirmar para você, não, porque está acontecendo isso, mas seria leviano da minha parte. Então, a gente tem que aguardar mais informações para a gente realmente dar um veredito com relação a este caso em específico. Tá ok, Exoconsciência? Gratidão. O Paulo Rosa pergunta se existe possibilidade concreta dos escuros provocarem a terceira G como sendo uma atitude desesperada. Existe. Veja que existe uma tensão muito grande hoje, isso é um fato. Quem acompanha o canal sabe, isso é questão de geopolítica mesmo. Quem acompanha a geopolítica mundial, existe uma tensão muito grande entre Estados Unidos e Rússia. A China também existe uma tensão que eles estão tentando amenizar, mas ainda a tensão é muito grande. Está muito complicada a situação, e eles podem, sim, recorrer a esta via. Então, isso é uma possibilidade. Ok, meus amigos? Aliás, esta via foi vista pela Rebecca Rose. A Rebecca Rose viu exatamente isso. Ela viu os mísseis hipersônicos cruzando, chegando nos céus dos Estados Unidos, cruzando os céus da Europa, do Canadá, dos Estados Unidos, e ela viu uma intervenção direta da Federação Galáctica de Mundos. E isso iria ser o estopim das revelações, na sua visão, porque ela foi um cronovisor humano, quando era pequenina, ainda no projeto Montauk. Ok? Porque ela fez parte do projeto Montauk. Ok, meus amigos? Então, isso é uma possibilidade real, sim. Então, a tensão é muito grande, a qualidade de pressão é muito grande, e eles podem. Aliás, os Estados Unidos, quantas vezes insinuaram, não que eles afirmaram, mas eles insinuaram várias vezes que isso poderia acontecer. Aliás, vários congressistas, principalmente da parte do BD, da banda POD dos Estados Unidos, eles consideraram essa hipótese. Ok? E eles provocam, daí o Putin tem que revidar. Então, isso já foi cogitado inúmeras vezes. Então, isso é uma possibilidade, sim. A gente não pode descartar essa hipótese, não. Da próxima, da Sandra Leal, ela pergunta o sistema babilônico financeiro ou os OVNIs que serão informados primeiro? Dentro da lógica, ok? As coisas estão acontecendo mais ou menos simultaneamente. Então, a gente está vendo a queda do sistema babilônico financeiro e, ao mesmo tempo, quem está acompanhando essa queda, essa destruição desse sistema da Cabal, né, que está totalmente desequilibrado, está desmoronando diante dos nossos olhos, ocorre também essa briga entre facções daqueles que querem promover a divulgação e aqueles que querem coibir ou paralisar a divulgação, e até mesmo aqueles também que querem alavancar uma invasão fake ou um terceiro confronto, etc. Então, existem várias frentes trabalhando, ok? Então, a queda do sistema financeiro babilônico, em tese, seria a preparação para o QFS e do QFS para a revelação, ok? Então, muito provavelmente, primeiramente, o sistema babilônico financeiro irá cair para que a revelação possa ser concretizada. Porque é muito difícil. A questão é o seguinte, como que você vai revelar a verdade com Wall Street, BlackRock em companhia? Como que você vai revelar tecnologias e como que você vai mudar o sistema financeiro do mundo para o QFS com esses banqueiros, né, de Davos? Fica praticamente impossível. Então, primeiramente, obrigatoriamente, esses têm que cair primeiro. Ok? Tem que cair primeiro. Agora, nada impede que a revelação, principalmente da existência dos extraterrestres, aconteça e, posteriormente, mas tem que ser muito rápido. Eu só vou dizer o seguinte, se a revelação dos extraterrestres acontecer antes da queda do sistema babilônico financeiro, o sistema babilônico financeiro tem que cair na sequência, de forma muito rápida. Eu falo uma semana depois. Tem que ser muito rápido mesmo. Porque senão isso não vai dar certo. Tá, meus amigos? Existe um risco muito grande dessa tentativa falir. É não vingar. Então, se por um acaso a revelação vier antes da queda do sistema babilônico financeiro, o sistema babilônico financeiro necessariamente precisa cair na sequência. Porque pela lógica, o sistema babilônico financeiro cai primeiro. Porque caindo primeiro, é claro que você tem um campo aberto para a revelação. Não existe qualquer entrave para que a revelação possa, acontecer de verdade, possa realmente fluir, entendeu? Então, se por um acaso,
se inverter, vamos inverter isso, né? Ou seja, a revelação vem antes da queda do sistema babilônico financeiro. O sistema babilônico financeiro tem que cair na sequência. Já tem que estar as peças, né, tem que estar nos seus devidos lugares para retomar a economia do mundo inteiro, ok? E também retomar o controle das nações, porque sem controle das nações você não tem controle do sistema financeiro, porque uma coisa está atrelada à outra. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Então, se por um acaso, eu não acredito nessa hipótese, a revelação vier antes da queda do sistema babilônico financeiro, o sistema babilônico financeiro tem que cair na sequência, mas de forma muito rápida, ou seja, no prazo de uma semana, praticamente no dia seguinte. Esse sistema babilônico tem que cair e tem que haver a retomada das nações. Eu só quero esclarecer aqui uma coisa que o Denis falou. A pessoa perguntou se há a possibilidade da 3G acontecer. Ele falou que há a possibilidade. Ele não está falando que vai acontecer, porque eu já vi gente ali reclamando ali, que não sei quem falou que não vai ter, que não sei o quê. Então, o Denis não falou que vai ter a possibilidade de um monte de coisa, mas não significa que vai acontecer. Ele só respondeu a pessoa que está perguntando, a possibilidade? A possibilidade. O que ocorre, eu tenho que desenhar. Veja, vamos entender o seguinte. Não é que vai acontecer o segundo confronto mundial. Eles podem iniciar o terceiro confronto mundial. Mas isso não significa que ele vai vingar. Então, começar uma coisa, tá? É uma coisa. Agora, realmente, concretizar isso é outra. Totalmente diferente. São duas coisas distintas. O que a Rebecca Rosa disse é o seguinte, eles vão iniciar o terceiro confronto mundial, mas isso não será consumado. Então, uma coisa é você começar algo, outra é você consumar esse ato. Então, existe uma diferença muito grande. Foi isso que eu disse. Eles não iriam consumar o ato. Não haveria o terceiro confronto mundial, porque haveria uma intervenção da Federação Galáctica de Mundos. Ok? Ficou bem claro agora? Espero que sim. Ok? Gratidão. A próxima é da Viviane Alves. Ela pergunta, ela disse que em outra live o Denis falou da relação dos Estados Unidos e China. Será que existe possibilidade da China virar as costas para a Rússia? A gente sabe que teve uma reunião do líder dos Estados Unidos na China, e segundo o Ford, na verdade, eles estão tentando seduzir, estão flertando com a China, porque eles sabem, se eles conquistarem a China novamente, porque outrora, não muito tempo atrás, ela foi instrumentalizada pelos escuros. Aliás, ela foi organizada, quem deu poder à China foram os escuros, para servir os escuros. E ela simplesmente traiu a nova ordem. Ela traiu os globalistas, se tornou uma nação antiglobalista. Então, eles estão tentando seduzir. Isso não quer dizer que eles vão conseguir, mas que está tendo uma tentativa. Isso é fato, não tem como negar. Eles tentarem seduzir, tentar reconquistar o Xichao novamente, essas negociações estão acontecendo, sim. Né? Mas independente disso, meus amigos, é claro que é possível, porque o ser humano é falho. Né? O ser humano é falho. E o ser humano é passivo de erros. Né? A gente confiar no ser humano é complicado. Agora, a gente vê nos olhos do Putin uma determinação incrível. É como se ele já soubesse da vitória. E a gente vê também isso no comportamento do Loirão. Então, apesar de todos os obstáculos, de todas as mazelas que eles passam, eles são tranquilos. Eles são inabaláveis, pessoas inabaláveis. Por que eles são pessoas inabaláveis? Porque eles têm informações privilegiadas. Então, ele sabe, olha, independente de qualquer coisa, mesmo que haja traidores, não importa, eu vou sair vitorioso. Ok, meus amigos? Então, é uma possibilidade? É uma possibilidade. Porque se uma pessoa que trabalhou um dia, outrora, com os escuros, pode voltar a trabalhar novamente. Infelizmente, o ser humano não é confiável. Ok? Mas isso não significa que a federação que traçou o plano de divulgação e de libertação do planeta Terra já não saiba disso. Então, ele conhece também esses possíveis atrasos, né, Liette? Esses possíveis desencontros. E isso vai ser superado, ok, meus amigos? Isso vai ser superado. Independente disso, não vai parar o que vai acontecer, ok? É só isso que eu tenho a dizer para vocês. Então já vamos encerrando. Gratidão pela presença de todos vocês. Gratidão infinita.